Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Silva e esse é mais um vídeo do Academia Bia. A gente entrou agora no mês de outubro e é o Outubro Rosa, então eu vim falar um pouco sobre o câncer de mama. Bom, eu sou vice-presidente de uma liga acadêmica de hematologia e hemoterapia. Sou graduando em biomedicina pela Universidade Paulista e por essa mesma universidade eu sou graduando em licenciatura em Ciências Biológicas, com bolsa ProUni. Eu desenvolvo atualmente pesquisas em hematologia, genética e fitoterápica. Para iniciar, eu vou contextualizar um pouco sobre o câncer de mama. Bom, falando um pouco sobre a origem. De acordo com a publicação A Mulher e o Câncer de Mama no Brasil, do Ministério da Saúde, foram os egípcios e gregos que fizeram os primeiros registros do câncer de mama. E daí o médico, autor do livro O Imperador de Todos os Males, retrata a história da doença e diz que a descrição médica mais antiga que a gente tem conhecimento é de 2.500 anos antes de Cristo. Bom, sobre o câncer de mama, existem vários tipos e alguns deles se desenvolvem mais rápido, enquanto os outros mais lentamente. A maioria dos casos, quando são tratados adequadamente e o mais precoce possível, eles apresentam um bom prognóstico. Ainda sobre contexto, a palavra câncer foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates para denominar uma massa com formato de caranguejo enterrado sob a terra. Então, ele faz essa comparação. Então, imaginem uma praia e um caranguejo soterrado sobre a terra. Então, é como se fosse o tumor sob a pele. E os registros mostram que em 1778, em Londres, a cirurgia era a recomendação para o câncer localizado. Então, já podemos ver aqui, em 1778, que já haviam cirurgias, com certeza mais invasivas e menos tecnológicas do que hoje em dia. Já em 1890, é realizada a mastectomia radical para a eliminação do tumor com a retirada dos músculos do tórax e dos nódulos da axila. Bom, a mastectomia é basicamente o procedimento usado para retirar cirurgicamente a mama. Pode ser uma delas ou as duas. Falando um pouco agora sobre o início do século XX, existiram então as tentativas de eliminar o tumor com raio-x, e somente em 1950 teve o início da realização de cirurgia pela mastectomia para a retirada dos nódulos, então começou a ficar menos invasivo. Então, conforme foi havendo avanço, foi cada vez menos invasivo e brutal. Em 1976, os ensaios clínicos apontaram que a cirurgia conservadora de mama, acompanhada da radiação, poderia ter os resultados similares da mastectomia radical. Ou seja, aqui já em 1976, eles estavam considerando abrir mão da mastectomia radical. Como eu falei, a mastectomia radical seria a retirada da mama completa. Então, aqui eles já estavam considerando outros tipos de tratamento para que não precisassem remover por completo a mama. Então, daí começaram a ter combinações de tratamentos para chegar no melhor prognóstico possível. Falando um pouco sobre o Brasil, a chegada dos primeiros mamógrafos no país foi em 1970.
E já em 1973, teve a criação de Programas Nacional de Controle do Câncer, com a iniciativa de foco nos cânceres femininos, por meio de ações preventivas, que seriam a mamografia e o exame de Papa Nicolau. Bom, a criação do Programa Assistência à Saúde da Mulher foi em 1984, pelo Ministério da Saúde, com ação para detectação precoce do câncer de mama. E em 1987, o lançamento do PROONC, Programa do Ministério da Saúde para ampliar a informação e a prevenção dos cânceres femininos. E no ano seguinte, com a criação do SUS, as medidas do controle da doença são intensificadas. Então, o SUS trouxe consigo diversos avanços aí no controle da doença. Já em 1990, veio o lançamento do programa Viva Mulher, voltado para o controle dos cânceres do colo do útero e mama. Em 2004, o lançamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E no ano seguinte, o lançamento da Política Nacional de Atenção Oncológica, com destaque para o controle do câncer de mama. Já em 2009, a criação do Sistema de Informação Controle do Câncer de Mama, que é uma ferramenta voltada para ações de controle da doença. E, por fim, em 2012, a instituição do Programa Nacional de Qualidade de Mamografia. Então, a gente pode ver aqui que ao longo dos anos, das décadas, na verdade, existem ainda diversos programas com iniciativa de prevenção e de tratamento e de controle da doença. Então, eu sei que é uma coisa que a gente não tem muita informação sobre, ou às vezes até tem, mas que não é enfatizado da forma correta. Então, como a gente está no Outubro Rosa, eu quero enfatizar que existem tratamentos precoces, diagnósticos precoces, e que se você é mulher e já tem informação sobre isso, que aproveite, né, o Outubro Rosa, não só o Outubro Rosa, mas qualquer período do ano, aproveite para se manter informada do seu próprio corpo. Bom, o que que é então? Depois dessa contextualização, vamos falar um pouco sobre o que que é. O câncer de mama é um grupo heterogêneo de doenças, com comportamentos distintos. A heterogeneidade dessa doença pode ser observada pelas variadas manifestações clínicas e morfológicas. Tem também as diferentes assinaturas genéticas e as diferentes consequências nas respostas terapêuticas. O espectro da anormalidade proliferativa dos lóbulos e ductos da mama inclui hiperplasia atípica, carcinoma inciso, carcinoma invasivo, dentre esses últimos, o carcinoma ductal infiltrante é o tipo histológico mais comum e compreende entre 80% e 90% do total dos casos. Bom, traduzindo isso tudo, o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais, da mama, no caso, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Ou seja, essas células anormais, elas vão se reproduzir de uma forma sem controle nenhum, e elas podem vir a invadir outros órgãos ou outras partes do corpo. O câncer de mama, ele também acomete em homens. Isso é uma curiosidade bem legal, que eu acho que muita gente não sabe. Mas não é só nas mulheres, é nos homens. Mas é uma coisa muito rara e representa somente 1% do total de casos dessa doença. Então, é bem raro mesmo. Falando um pouco dos sintomas, o mais comum do câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular. Mas tem também tumores que são de consistência branda e globulosos, e bem definidos. Ou seja,
vai aparecer um nódulo e normalmente ele é indolor. Então, por isso que existe a importância de, de fazer um acompanhamento precoce, porque às vezes ele pode surgir e você não percebe. Então, ele fica lá escondidinho e às vezes quando percebe já está muito avançado. Outros sinais de câncer de mama são edema cutâneo semelhante à casca de laranja, retratação cutânea, dor, inversão do mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo e secreção papilar, especialmente quando é unilateral e espontâneo. Traduzindo isso tudo, a gente deve observar as diferenças físicas que podem surgir na mama, que seria então a mudança de textura, ou até mesmo excreção de líquidos, mas essa excreção, que são associadas ao câncer, geralmente são transparentes, podendo ser rosadas ou avermelhadas. Então, fica atento à forma, à fisiologia, né, da mama, e qualquer alteração já é para se preocupar. Na verdade, não se pode ficar paranoico, mas tem que manter o máximo de cuidado possível e o máximo de atenção para que a doença seja descoberta o mais precoce possível. Falando agora da magnitude, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo todo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, então é bem recente, o que representa, então, 24,5% dos casos novos por cânceres em mulheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, aproximadamente 6.844, desculpa, 6.084, 996 óbitos estimados para esse ano. E são dados de 2020, então é bem recente. Bom, falando agora da incidência, um pouco da estatística, já em 2021, estima-se que ocorreram 66.280 casos novos dessa doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. São dados do INCA de 2020, então são bem recentes mesmo. Desculpa se eu faço um pouco de confusão com os números, eu realmente não tenho afinidade nenhuma com exatas, então peço desculpa. Continuando. A incidência do câncer de mama, ele tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos de idade, assim como a mortalidade. Bom, resumindo, é mais comum em mulheres acima de 40 anos, mas isso não significa que não pode acontecer com mulheres mais jovens, ou até mesmo homens mais jovens. Então, isso vai depender muito da sua herança genética ou de alguma mutação que pode vir a acontecer até mesmo antes dos 40 anos. Mas com os 40, a partir dos 40, é muito mais importante fazer o acompanhamento com mais frequência. Já no Brasil, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres. E ele só fica, então, depois do câncer de pele não melanoma, que seria o mais frequente em quase todas as regiões do Brasil. Na região norte, o câncer do colo do útero ocupa ainda o primeiro lugar. E em 2019, a taxa de mortalidade por câncer de mama, ajustada pela população mundial, foi de 14,23 óbitos por 100 mil mulheres. E as regiões Sudeste e Sul apresentam também as taxas mais elevadas.